Eu havia feito duas propostas para o pastor Murilo. A primeira delas era que nós usávamos o guarda-chuva, não deu certo. A segunda delas era nós imprimirmos o nosso esboço, também não deu certo. Então eu já enviei para ele o esboço dessa aula, até mesmo para que vocês possam acompanhar, para que não fique uma coisa muito maçante. E ele vai compartilhar com o grupo aí da público. E vocês abram esse arquivo para que seja o nosso guia, né? Nosso guia durante essa aula. Apocalipse capítulo número 21. Apocalipse 21. A partir do versículo 1, que nos diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus desceu do céu, adereçada como esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Amém. É um texto para nós iniciarmos a nosso estudo. Nós temos, irmãos, algumas considerações preliminares para nós fazer. Eu não sei se o pastor Murilo já colocou o esforço já. Pronto, abram aí, façam suas anotações. Seria interessante também, pastor Murilo. Não sei se tem outro microfone, se você não tiver, eu posso dar esse convite. Nós abrimos aí para perguntas. Nós podemos fazer, então, ao final de cada tópico, a gente abre para as perguntas, e também são perguntas que vão somar, que vão elucidar algumas coisas que talvez não tenha ficado claro. Eu estou falando com você de filho, estamos aqui ao vivo no YouTube, então, nós que estamos acompanhando, nós que não acompanharam posteriormente, sejam bem-vindos aí à nossa aula. Canal 7 Técnico de Lição. Bem, então nós temos um assunto, regra geral, proposto diante de nós. E esse assunto é a escatologia bíblica. É importante nós entendermos que as doutrinas da Bíblia, elas vão sendo construídas na medida que a revelação de Deus ela vai sendo entregue à humanidade através das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a revelação de Deus que foi progressiva desde o Antigo e Novo Testamento. E nós chegamos no ápice dessa revelação em Jesus, no Novo Testamento, nas epístolas, que é o Evangelho explanado, são as doutrinas sendo ali estabelecidas. Mas, como eu estou falando, as doutrinas da Bíblia elas vão sendo construídas na medida que a Bíblia vai sendo revelada, que a palavra de Deus, que a verdade de Deus vai sendo revelada. Por exemplo, Gênesis. Lá em Gênesis nós temos várias doutrinas sendo estabelecidas em Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1 e 1. Aí nós temos, em primeiro lugar, a doutrina que nós conhecemos como teleologia, a doutrina de Deus. A Bíblia parte desse pressuposto de que Deus existe. Então, logo no versículo 1 nós temos a teleologia, a doutrina de Deus sendo estabelecida. Nós temos ainda no mesmo versículo 1 o criacionismo, a doutrina criacionista sendo estabelecida, que é Deus criando, é Deus como agente criador, como a mente criadora, como arquiteto que criou todas as coisas. Aí nós temos mais adiante, Deus cria a terra, a geografia bíblica sendo ali também estabelecida. Deus cria o homem, a antropologia bíblica sendo instituída.
O homem peca, nós temos a doutrina do pecado, a martirologia. Deus começa a executar e revela ao homem um plano de redenção para a humanidade que acabou de cair através de Adão e Eva. Então nós temos o plano, a doutrina da redenção ali estabelecida. Então, com isso, só de Gênesis ali, capítulos 1, 2 e 3, nós temos vários conceitos doutrinários que são estabelecidos na palavra de Deus. A doutrina bíblica, ela não é um assunto flutuante, ela não é um assunto que surge das nossas ideias, ou somente das nossas ideias, mas a doutrina, primeiro e primariamente, ela é bíblica, a doutrina bíblica. Então, dentre as muitas doutrinas que surgem nas Escrituras, nós temos a escatologia. E a escatologia é a junção de duas palavras, escatos, que significa últimas coisas, ou último, e logos, que significa estudo, tratado, mensagem. Então, a escatologia bíblica nada mais é do que um estudo sistemático sobre as últimas coisas, sobre os últimos acontecimentos. Nós chamamos isso de escatologia bíblica. É importante ainda, nesses primeiros passos que estamos falando aqui nessa tarde, dentro dessa temática geral, é importante nós entendermos que a teologia é dividida em 4 grandes áreas. É claro que tem várias ramificações e subdivisões dentro da teologia, mas em 4 grandes áreas. A teologia é bíblica, em primeiro lugar. São os assuntos que nós vamos tratar ao longo do curso, nós estamos fazendo a exegese do texto, o texto, ler o texto, interpretar o texto. Então, a teologia é bíblica. A teologia, ela é, em segundo lugar, dogmática, que são as doutrinas, a sistematização doutrinária. Em terceiro lugar, a teologia é histórica, que é quando nós vamos para a história da construção do pensamento cristão. A isso nós chamamos de teologia histórica. E nós temos a quarta grande divisão da teologia, que é a teologia apologética, que vai tratar da defesa da fé. Então, teologia bíblica, teologia histórica, teologia apologética e teologia dogmática, que é a teologia sistemática. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bíblico, está dentro da teologia bíblica, mas também está dentro da teologia dogmática. Dentro da teologia sistemática, nós temos várias teologias sistemáticas, eu não consigo usar aqui no nosso entendimento, que é mais coerente dentro desse assunto de escatologia, que é a teologia bíblica pentecostal. Nós temos a escatologia. Então, a escatologia ela é uma doutrina bíblica e está dentro da teologia bíblica, porque nós vamos lidar com textos, com a interpretação do texto, com a compreensão do texto, e está dentro dessa dogmatização teológica que nós chamamos também de teologia sistemática. Então, introdutoriamente é isso. A teologia, a escatologia está no meio ali, duas áreas da teologia, que é a dogmatização e a teologia bíblica, e a escatologia é o assunto geral que vai lidar, é a área da teologia que vai lidar com os últimos acontecimentos. Então, é uma doutrina vasta, é uma doutrina profunda, é uma doutrina que nós precisaríamos gastar semanas aqui. Eu estava conversando com o professor Paulo sobre isso, que aqui, irmão, nós vamos introduzir o assunto. Nós vamos trazer aqui, nós vamos lançar aqui os alicerces, mas essa construção, aparelhos, colocar o piso, o teto, o acabamento, isso é ao longo do curso e também em outros eventos dessa natureza. Então, hoje nós vamos aqui introduzir, passando ali, os fundamentos da escatologia pentecostal. Pentecostal porque é a linha que nós temos, é a linha que nós professamos. E depois de ler mais de 22 teologias sistemáticas, algumas até mais voluminosas que essas, de 2 ou 3 volumes, e de ler quase 30 comentários bíblicos de Daniel e Apocalipse, eu não me julgo um doutor no assunto, mas eu acho que eu tenho, pelo menos, que arriscar
jornada pelo estudo das Escrituras para que nós possamos compreender este assunto tão importante, tão relevante, que é a escatologia. Bem, nós temos alguns livros escatológicos. Nós temos alguns livros que são livros de cunho escatológico. Nós temos o livro de Ezequiel, que é o livro de mais difícil interpretação da Bíblia, não é o Apocalipse, é o livro de Ezequiel. Ezequiel, os comentaristas da Bíblia, eles se debruçam sobre este livro com uma certa dificuldade. É um livro muito grande, de conteúdo robusto, e que a interpretação dele ainda passa por alguns níveis de dificuldade. Mas o livro de Ezequiel é um livro escatológico, o livro de Daniel é um livro escatológico, o livro de Zacarias é um livro escatológico, e o livro de Apocalipse, nós vemos alguns versículos hoje também, é um livro escatológico. E dentro da Bíblia nós temos o assunto escatologia presente nos Evangelhos, Mateus capítulo 24 e 25, e escatologia pura. O cérebro sermão escatológico de Jesus, Mateus 24 e 25, Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, 14, e entre outras passagens da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vamos encontrar ali elementos de escatologia. Entre os profetas menores, por exemplo, o dia do Senhor. O dia do Senhor é um tema escatológico. O profeta Joel escreve praticamente ali, o seu livro só tem 3 capítulos, e os capítulos 2 e 3 são conteúdo escatológico, praticamente do início ao fim. E até algumas partes do capítulo 1, onde ele está narrando um evento histórico da invasão dos gafanhotos, e ali aplicando aquela realidade palpável que foi um fato histórico, a vida espiritual da nação de Israel, chamando-os para o arrependimento, para que eles saíssem daquela vida pecaminosa, também tem um período de escatologia. Então a escatologia está presente em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós veremos lampejos em livros da Bíblia, e alguns livros inteiros são dedicados a este tema, como nós já citamos alguns. Antes de nós entrarmos na parte de dissecação do texto, é importante que nós entendamos também isso. Nós temos alguns métodos de interpretação da Bíblia. Isso está aí no nosso esboço dessa aula de hoje. Nós temos alguns métodos de interpretação da Bíblia. Tem outros métodos além desses 3? Tem. Mas esses são os 3 métodos comumente utilizados para interpretar a Bíblia. Primeiro, o método literal. O que significa um método literal de interpretar a Bíblia? Significa interpretar a Bíblia ou determinadas partes da Bíblia no seu sentido literal. E o que significa no sentido literal? Do jeito que está escrito. Do jeito que está escrito. Então, quando a Bíblia diz, por exemplo, que Jesus foi crucificado entre 2 salteadores, aquele texto deve ser entendido de forma literal. Mas eu quero alegorizar. Você pode fazer isso, mas o texto é literal. Ali é um registro histórico, e nós devemos olhar para o texto literalmente do jeito que está escrito. Jesus, no meio, um salteador à sua direita, um salteador à sua esquerda. O segundo método de interpretação é o figurativo. É onde entra as figuras de linguagem. Nós temos várias figuras de linguagem na Bíblia. Eu vou citar aqui a principal delas, as palavras. Jesus é um mestre em contar palavras. A palavra no grego parábola significa lançar para cima. Ou seja, pegar para cima que ninguém está conseguindo entender, jogar para cima para que todos consigam enxergar com maior facilidade. E Jesus colocou várias palavras. E as palavras são as palavras do reino. Todas as palavras nós encontramos Jesus dizendo assim: o reino dos céus será semelhante a que ele começava a contar uma história, contar uma palavra. Então, um método figurativo de interpretação da Bíblia. Não tem como eu pegar, por exemplo, uma palavra e aplicar na sua literalidade. Jesus está ali contando uma palavra, usando uma figura de linguagem. E nós temos um método simbólico. O método simbólico é quando nós enxergamos no texto bíblico vários símbolos sendo utilizados para transmitir
que representam a realidade da graça. E Apocalipse, em Apocalipse nós temos vários símbolos. Nós temos vários símbolos em Apocalipse. Nós temos vários símbolos em Daniel, principalmente a partir do capítulo 7 do livro de Daniel. Então é importante nós entendermos isso. Então eu preciso olhar para a Bíblia e entender que tem coisas que são literais, tem coisas que são simbólicas e tem coisas que são figuradas, onde o texto está valendo de linguagem figurada. Por exemplo, quando o escritor aos Hebreus diz assim: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçai o vosso coração. Eu não posso pegar esse texto e aplicar ele literalmente. Porque se o meu coração endurecer literalmente, o que vai acontecer comigo? Eu preciso estar em movimento. Então, o endurecimento do coração ali era o quê? É a resistência à voz de Deus, ao que Deus está falando. Então, nós precisamos desse entendimento para que seja mais fácil nós compreendermos esse assunto que eu falei. É muito fácil, é muito extenso, e aqui nós vamos pincelar uma introdução, lançar aqui alguns fundamentos desse assunto para que nós possamos compreender. É interessante aí na lista de introdução, nós entendemos que a Bíblia direciona a sua mensagem para 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? 3. Quantos grupos? 3. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32. E aí nós vamos ver lá no som. Eu acredito que a maioria está utilizando a estratégia e corrigir isso, então acompanhe os outros na leitura. Né? Vamos lá, 1 Coríntios 10, 32, vamos ler de forma firme e uníssona. 1, 2, 3, vamos lá. Ocupai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem nem a igreja de Cristo. Quantos grupos de pessoas nós temos nesse versículo? 3. Primeiro grupo de pessoas, Deus. judeus. Quem são os judeus? São os descendentes da progênie, da prole, Abraão. Abraão, Isaac, Jacó. A Jacó Deus dá 12 filhos. Desses 12 filhos surgem as 12 tribos de Israel. E após a saída do cativeiro do Egito e a entrada em Canaã, eles deixam de ser hebreus e se tornam judeus, israelitas, uma nação. Então, o povo judeu, várias partes das Escrituras são direcionadas exclusivamente ao povo judeu. Ao povo judeu. E nós veremos isso mais adiante, que dentro desse nosso assunto de hoje, escatologia bíblica, tem textos escatológicos que são exclusivos para o povo judeu. Segundo grupo de pessoas que nós vemos aí, do grupo os gregos. Quem são os gregos? Os gentios. Os não judeus. Brasileiros, argentinos, nigerianos, canadenses, sul-africanos, egípcios, enfim. Os gregos aí nesse texto significam os gentios, os não judeus, os que não são descendentes diretos, e eu estou falando aqui de uma descendência carnal, e não da descendência espiritual, que já é outra história, mas os que não são descendentes diretos de Abraão, são os gentios. Há textos da Bíblia que são direcionados aos gentios. E qual é o último grupo de pessoas que o texto fala? A igreja. A igreja. Judeus, gentios e a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a junção desses dois povos. Porque conforme Paulo escrevendo aos Efésios, e Paulo dedica o capítulo 2 e o capítulo 3 para regimentar essa doutrina, de que em Cristo já não há mais judeu que nem gentil. Em Cristo nós somos o quê? Igreja. Nós somos igreja. Então todas as pessoas
dentro desses 3 grandes grupos de pessoas que Paulo estabelece de uma forma bem taxativa, né? Bem categórica em 1 Coríntios 10:32. Então, em Cristo Jesus, o muro de separação que existia entre os judeus e os gentios, ele foi derribado. Agora nós somos igreja. Aquele que é judeu em Cristo é igreja. Aquele que era gentil em Cristo é igreja. Então, 3 grupos de pessoas que nós estamos inseridos em um desses 3 grupos. Ou somos judeus, ou somos gentios, ou somos igreja. No nosso caso aqui, graças a Deus, nós somos igreja. Igreja de Deus. Nós temos algumas escolas de interpretação escatológicas. São escolas que interpretam especialmente o livro de Apocalipse. Mas é claro que essa interpretação deles de Apocalipse se aplica também a outras literaturas escatológicas. Quais são essas escolas? Vamos lá? A primeira delas? Vocês não. A primeira escola é a escola futurista. É uma escola de interpretação que olha para o livro de Apocalipse, por exemplo, e diz que tudo aquilo ali está no futuro. E esse futuro, dentro dos grandes nomes da interpretação futurista, é um futuro aberto e temporário. Tudo está no futuro. Aí nós temos a escola preterista, a segunda escola. A preterista é outro extremo. Já não é tudo no futuro, tudo ficou no passado. Tudo que nós vimos em Apocalipse, tudo que nós conseguimos enxergar, ler, entender, se aplica ao passado. É a escola preterista. Inclusive, eles entendiam que os imperadores romanos ali era o sistema do anticristo já havia sido na época que João escreveu o livro de Apocalipse. Tudo está no passado, tudo já se cumpriu no passado. Nós temos um método histórico. O método histórico diz o seguinte: que a literatura apocalíptica, escatológica, ela vai se cumprindo ao longo da história. E há um problema nisso, nessa forma de interpretação, porque várias figuras políticas, por exemplo, já foram taxadas de anticristo, sem ser. Poderia ser em algum momento o espírito do anticristo que já opera no mundo desde a época cristã, desde a época do Novo Testamento. Mas várias pessoas foram citadas por alguns intérpretes, por alguns teólogos, como o próprio anticristo, e eles falharam erradamente. Eles falharam redondamente, citando essas figuras. Yasser Arafat, o próprio Hitler, mais recentemente Obama, mais recentemente ainda Emmanuel Macron, presidente da França. Então, é uma visão que leva os seus proponentes a olhar para a figura da história e falar: esse é o anticristo, esse é o falso profeta. Na década de 80, que foi o grande boom da Igreja Universal aqui no Brasil, alguns proponentes dessa corrente histórica diziam que provavelmente Edir Macedo seria a figura do falso profeta. Então, alguns eventos escatológicos se cumprem na história? Lógico que sim. Lógico que sim. Vou falar assim, vou falar que para todo mundo vir. Microfone atrás. Pode ser possível. Está mais alto. A minha pergunta seria a seguinte: entendendo que Satanás não sabe o dia do arrebatamento da igreja, ou a vinda de Cristo, Satanás ele não sabe. Se ele não sabe, então não tem como lançar, ele não teria como lançar o anticristo certo, na data certa, para o período certo. Então, seria dizer que a cada geração Satanás lança um anticristo, em toda geração, a cada 100 anos ou sei lá, nós temos um anticristo, e esses anticristos vão caindo porque ele nunca vai saber. A pergunta seria essa. Entendi. É uma pergunta interessante e inteligente também.
falso Cristo? É uma pergunta interessante que eu falei. Porém, esse espírito do anticristo, lá na primeira carta de João, capítulo 2, vamos falar que esse espírito já estava operando no mundo da sua época. Esse espírito do anticristo, ele opera no mundo há quase 2.000 anos. Entendendo que a primeira carta de João foi escrita no ano 88, 85. Nós temos quase 2.000 anos que esse espírito do anticristo ele já opera no mundo. E ele opera em que sentido? Preparando o cenário para o surgimento do anticristo, do regime satânico do anticristo. Será uma tríade satânica, como nós veremos mais adiante. Então, a sua pergunta é bem interessante, que Satanás ele tem sim os seus adeptos e os seus possíveis candidatos. Mas nós não podemos afirmar, cometendo um erro nessa corrente histórica, que é dizer que fulano e tal é o anticristo. Inclusive, teve até um pastor aí, numa entrevista daquele, ele foi mal interpretado, ele falou que um político, nosso contemporâneo, tinha algumas características de ser um dos que tem esse espírito do anticristo. E aí foi divulgado que ele falou que esse político era o anticristo. Isso causou uma polêmica aí na internet. Vocês devem saber quem é, principalmente os jovens, que são bem ativos nessas partes. Então, assim, Satanás ele tem os seus adeptos, mas dizer que ele lançou alguém pensando que era ou que seria, não, até mesmo, porque Satanás ele tem uma habilidade, Satanás ele tem uma capacidade e uma compreensão do mundo espiritual, por exemplo, que nós não temos. Satanás ele é um ser inteligente e ele aprende muito rápido. Conforme ele vai aprendendo, ele vai desenvolvendo novas técnicas e novas habilidades. Satanás ele é um ser inteligente que aprende com as circunstâncias. Então, a própria leitura, dos sinais que antecedem a vinda de Cristo, ele também consegue ler. Ele também consegue perceber. Ele também consegue enxergar. Mas nós não podemos afirmar que ele lançou alguém como o seu candidato ao anticristo. Mas o cenário está preparado. Todo o contexto está pronto para o surgimento do falso Cristo. Bem, e nós temos a corrente simbolista ou idealista, que olha para a literatura escatológica e diz que tudo é símbolo, que tudo ali são símbolos que vão formando ideais escatológicos. Nós não podemos afirmar que toda a literatura escatológica é simbólica. Então, e onde nós ficamos então, professor? Nós somos futuristas, preteristas, históricos ou simbolistas? Nós não somos nenhum deles. Nós somos ecléticos. Nós ficamos no meio. Nós entendemos que algumas coisas se cumpriram no passado. Nós entendemos que algumas coisas vão se cumprir no futuro, a médio e longo prazo. Nós entendemos que algumas coisas se cumprem no decorrer da história e nós entendemos também que em Apocalipse nós temos muitos símbolos. Na literatura escatológica nós temos muitos símbolos. Então nós não tomamos partido em nenhuma dessas correntes, mas nós somos ecléticos. Nós pegamos ali a parte boa que há em cada uma dessas correntes. Amém? Bem, então nós vamos para o nosso primeiro ponto. E esse primeiro ponto aqui, que trata sobre as 70 semanas de Daniel, lá no nosso capítulo Daniel, capítulo 9. Eu creio, irmãos, e é algo que eu sempre costumo falar, que se nós conseguirmos ter uma compreensão razoável das 70 semanas de Daniel, a escatologia se torna um assunto não mais fácil, mas um assunto mais acessível à nossa compreensão. O entendimento das 70 semanas de Daniel vai nos levar a uma compreensão mais nítida do livro de Apocalipse. Por quê? Porque Jesus, no seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, Jesus ele estabelece as 70 semanas de Daniel como um ponto de partida escatológico. Jesus diz assim, lá em Mateus capítulo 24, versículo 15:
Quando virdes a abominação desoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, que entende. Então é Jesus que estabelece, é Jesus que regimenta, é Jesus que lança luz sobre essa quinta semana de Daniel. Então, Bíblia aberta, Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24. E dentro das 70 semanas nós precisamos ter uma compreensão. O professor Cláudio Aru, ele já enviou esses arquivos, né, do plano de vida através do século, inclusive, pastor Murilo, esse pode ser um outro seminário do plano de vida através do século, que é muito bom para a nossa compreensão de escatologia bíblica. Então, nós somos defensores de uma escatologia dispensacionalista. O que isso significa? Significa que nós acreditamos que Deus se revelou ao homem através das dispensações. E o que são as dispensações? As dispensações são formas de Deus se revelar e tratar com a humanidade em determinados períodos de tempo. Antes do homem pecar, antes de Adão pecar, quando Adão estava lá, a mulher naquele estado perfeito, sem pecado, sem morte, sem dor. Ali nós chamamos de dispensação da inocência. O homem era inocente. O homem não conhecia o pecado, não conhecia a maldade. Ali eles estavam dentro do paraíso, do jardim de Deus. A comunhão com Deus era algo direto, não havia intermediário, não havia nada que pudesse separá-los ali dessa comunhão ativa com Deus. Dispensação da inocência. O homem peca. Após o pecado do homem, nós entramos na segunda dispensação, que é a dispensação da consciência. O homem agora sabe do bem e do mal, é sabedor do bem e do mal. O homem tem consciência do seu pecado, o homem tem consciência do seu estado de pecaminosidade. E esse estado de pecaminosidade ele se estende a toda a humanidade. Nós já nascemos debaixo desse jugo do pecado. Dispensação da consciência. O homem que pecou tem consciência do seu pecado. A partir de Gênesis capítulo 9, onde nós temos ali as nações sendo fundadas, o homem agora começa a se espalhar por diversas partes da terra, povoando a terra. Ali nós temos a terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. É a dispensação onde os governos são fundados, onde as nações são fundadas. Várias nações que se tornarão potências mundiais futuramente, como a Síria, como a Babilônia, elas são fundadas ali após o dilúvio, no período pós-diluviano, entre o dilúvio e Abraão. Nós temos a dispensação do governo humano. É a humanidade se tornando nações, crescendo, onde nós temos várias culturas sendo formadas. É nesse contexto que Deus se revela também ao homem e Deus trata com o homem dentro dessa terceira dispensação, que é a dispensação do governo humano. A partir de Abraão, nós temos a quarta dispensação, que é a dispensação patriarcal, onde Deus se revela aos patriarcas, Deus faz promessas aos patriarcas, Deus monta um plano de, através da descendência dos patriarcas, o Messias, o Cristo que ia redimir a humanidade, nascesse. Então Deus vai se revelando ali aos patriarcas. Os patriarcas eles são tão presentes dentro da Bíblia, dentro dos livros da Bíblia, que os nomes Abraão, Isaac e Jacó são citados de forma conjunta. Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó, por mais de 30 vezes ao longo das Escrituras. Então, os patriarcas, a dispensação patriarcal, é Deus se revelando aos patriarcas, é Deus tratando com a humanidade ali através dos patriarcas. Depois nós temos a lei, que após os patriarcas é através de Moisés que a lei é diferente. Moisés é o homem da lei, é o homem que recebe a lei, os seus 10 mandamentos, 613 preceitos, as suas leis cerimoniais, leis civis, enfim, leis religiosas, leis litúrgicas, leis de posse, leis de negócio, enfim. Nós temos ali leis sendo estabelecidas para o homem. E as leis eram medidas de Deus para
para que o homem evitasse pecar, para que o homem estivesse distante do pecado, debaixo dos preceitos da lei, e pudesse ter um nível de relacionamento com Deus. É a dispensação da lei. Agora, em Cristo Jesus, nós temos a sexta dispensação, que é a dispensação da graça. A graça de Deus, ela foi derramada sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, através de Jesus. A dispensação da graça. E a última das dispensações, que será nesse interlúdio, no final da dispensação da graça e o início do milênio, é o milênio, o reino milenar de Cristo, o reino milenial de Cristo aqui na terra durante 1000 anos. Então são 7 dispensações. E por que essas dispensações são importantes? O que é que tem a ver essas dispensações com as 70 semanas de Daniel, que é o nosso primeiro ponto aí do nosso esforço? Porque as 70 semanas de Daniel e as dispensações, a dispensação da graça, um assunto está conectado ao outro, um assunto está ligado ao outro, um assunto está intrinsecamente conectado ao outro. Então vamos ler o texto de Daniel, capítulo 9, a partir do versículo 24. A partir do versículo 24. 70 semanas de ano, ou 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo de Daniel? Judeus. Quem é o povo de Daniel? Não, fala. Convicção, como alguém que grego vai morar com Jesus na eternidade. Não, tá? Quem é o povo de Daniel? Os judeus. Então, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. O povo de Daniel, o povo judeu. E sobre a nossa santa cidade. Qual é essa santa cidade? Jerusalém. Então, o cronograma das 70 semanas de Daniel, ele é montado assim, do povo judeu e da cidade de Jerusalém. O povo judeu e da cidade de Jerusalém. E ele diz assim, o texto continua: para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias do Cristo, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assador, e virá, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assador. Então, as 70 semanas, elas são 3 grupos, ou ela é dividida em 3 partes. Lembrando, as 70 semanas de Daniel é um cronograma de Deus estabelecido para tratar com o povo de Daniel, os judeus, e com a santa cidade de Jerusalém. É um tratamento de Deus para com Israel, para com os judeus e para com a cidade de Jerusalém. É importante a gente compreender isso. É relevante nós termos esse entendimento para que nós não queiramos inserir a igreja dentro desse contexto das 70 semanas. Porque é um cronograma de Deus para com a cidade de Jerusalém e para com os judeus. Então vamos entender essa divisão. São 3 divisões das 70 semanas. A primeira delas é de 7 semanas, ou 49 anos. Esse decreto, dentro da cronologia, dentro dos registros históricos, ele acontece no ano 445, 444 a.C. E por que nós gostamos de trabalhar no ano 450 a.C.?
abade romano, chamado Dionísio Exíguo, que ele resolveu atrasar o calendário romano da época. Nós herdamos esse calendário dos romanos em 5 anos. Em 5 anos. Para acertar o ano de nascimento de Júlio César. Então nós vamos atrasar o calendário 5 anos para que nós venhamos chegar ao ano exato do aniversário, o ano de nascimento de Júlio César, e o calendário seja ordenado a partir dessa data. Então ele atrasou o calendário 5 anos. É por isso que nós pegamos algumas Bíblias e na cronologia de algumas Bíblias Jesus nasceu no ano 5 antes de Cristo. Como que isso é possível? Porque o calendário foi atrasado 5 anos. Se você usar a Bíblia de aplicação nacional, você verá. No ano 3, no ano 4, antes de Cristo, é a data, é o ano de nascimento de Jesus nasceu. Porque o calendário foi atrasado 5 anos. Então essa data que é a data comumente utilizada por 445. E antes de Cristo, os anos são contados de forma decrescente, nós entendemos que é o ano 450 e não o ano 445, como a maioria dos cronologistas colocam. Então essa ordem estará em Êxodo capítulo 6. Artaxerxes promulgando até a sua lei para restaurar Jerusalém. E esse decreto dele era um decreto para que a cidade fosse restaurada. Jerusalém havia sido destruída pelos babilônios. Jerusalém agora era escombros. Aqui é o mesmo contexto de Esdras, é o mesmo contexto de Neemias, é o mesmo contexto de Zorobabel, é um contexto de reconstrução. E essa ordem para restaurar Jerusalém, ela está em Êxodo capítulo 6. Então esse decreto ele foi promulgado, ele foi decretado, essa ordem foi decretada no ano 450 a.C. Nós vamos fazer uma conta rápida aqui, ano 450 a.C. Então, essa primeira divisão que é de 7 semanas, que cada ano da semana, cada dia da semana representando um ano, uma semana tem quantos dias? Então, cada semana representa 7 anos. São semanas de anos. Cada dia dessa semana representa um ano. Uma semana, 7 anos. 7 semanas, 49 anos. Então, essa primeira divisão das semanas é uma divisão de 49 anos, que é desde a ordem para sair e reedificar Jerusalém, que foi decretado em 450 a.C., está essa primeira divisão das 70 semanas. A segunda divisão vai desde esse decreto, desde a reedificação de Jerusalém, até o surgimento de Jesus, o Messias. Então, se é 450 anos de Cristo, essa segunda divisão das semanas, ela passa a ser contabilizada a partir do momento do nascimento de Cristo. E o texto nos diz o quê? O texto nos diz que entende que desde a ordem para restaurar, versículo 25, e para edificar Jerusalém até o Messias, é uma junção. A primeira etapa são os 49 anos. Ordem para reedificar Jerusalém. A segunda etapa é desde essa ordem, ano 450 a.C., até o surgimento do Messias e ele ser tirado. Ou seja, após a sua morte e ascensão aos céus. Jesus viveu quantos anos aqui na terra? Contando a sua morte e ressurreição e ascensão. Quantos anos? Se eu somar 450 anos antes, que foi a ordem, mais os 33 anos de idade de Cristo, de vida de Cristo aqui na terra, 450 mais 33 é quanto? 400 e quanto? 450 mais 33 é 483. 483 para 490 falta quantos anos? 7. Que é a última semana, é a 70ª semana de Daniel. Ou seja, 69 semanas já se cumpriu. As primeiras 2 etapas
capítulo 1, versículo 10, diz assim: ele veio para o que era seu, mas o seu não o quê? Não recebeu. Mas a todos quantos receberam Deus o direito de ser feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem na vontade da carne, nem na vontade de homem algum, mas de Deus, aos que creem, Senhor. Então os judeus rejeitam Jesus. Os judeus rejeitam ele como Messias. Essa rejeição a Jesus abriu a porta para quem? Para os gentios. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Nós somos os ramos que foram enxertados. E nós éramos jebuseiro, figueira brava. Mas nós somos enxertados na oliveira, na videira. Nós somos enxertados na árvore chamada salvação através de Cristo. Para que nós, que outrora éramos figueira brava, jebuseiro, aqueles que não reproduzem, em Cristo Jesus e ligados em Cristo, nós pudéssemos frutificar. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21. Versículo 24. O crente mais cheio do Espírito Santo que encontrou. Leia em alta voz. Cairão no da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Até que o tempo dos gentios se complete. Nós estamos em um hiato, em um intervalo. Nós estamos em um parênteses profético. Por quê? Porque as 70 semanas são um cronograma de Deus, elas se constituem em um cronograma de Deus para tratar com Israel e com Jerusalém. Quando há essa rejeição por parte dos judeus, a porta se abre para os gentios, e o tempo dos gentios é estabelecido, inclusive o texto de Lucas 21 está dentro do sermão escatológico, na versão de Lucas, que Jesus está ministrando. O tempo dos gentios agora é o que? Esse parênteses. Imagina aqui uma ampulheira, aquele recipiente onde tem grão de areia caindo para contabilizar o tempo. Quando o tempo dos gentios é estabelecido, imagine que os grãos de areia pararam de cair. Os grãos de areia pararam de cair e Deus deixou de tratar dentro desse seu cronograma das 70 semanas com os judeus e com Jerusalém e passou a tratar com os gentios. Através de quem? Através da igreja. Na dispensação da graça. Nós somos agentes da graça de Deus. A igreja é a única agência autorizada a ser proclamadora do reino de Deus entre os homens. Então, Deus está tratando com os gentios na dispensação da graça e a igreja está proclamando o Evangelho, está proclamando o reino de Deus. O cronograma de Deus, o tratamento de Deus para com os judeus, ele está em pausa. É um vídeo que foi pausado. São os grãos da colheita do tempo que pararam no tratamento de Deus para com Israel, para com Jerusalém. Deus está tratando com os gentios. Se nós quisermos saber o plano eterno de Deus para com a nação de Israel, é só ler Romanos 9, 10 e 11. São 3 capítulos onde Paulo vai dissecar o plano de Deus através dos séculos e das eras para o povo judeu. E lá em Romanos 11, 25, abra aí Romanos 11 e 25. Veja o que Paulo diz sobre esse tempo dos gentios, sobre esse parênteses que nós estamos vivenciando, sobre a dispensação da graça, sobre esse ato profético, esse parêntese profético que nós estamos vivendo. Nós estamos dentro desse parênteses. Romanos 11, 25. Paulo já estabelecerá no seu discurso sobre a salvação dos judeus, que os judeus um dia serão salvos. É uma crença errônea também, irmãos, nossa, dizer que Deus rejeitou Israel para todo sempre. Deus não quer mais saber deles, não.
Deus jurou perpetuamente aos patriarcas. Deus jurou perpetuamente a Abraão, Isaac e a Jacó. O plano de Deus para com Israel ele não acabou. Ele está em curso, mas está pausado. Deus está tratando com os gentios. Dispensação da graça. Leia para nós aí, por exemplo, o pastor Murilo quer fazer alguma pergunta. Romanos 11, 25. Porque não quer, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não consumais, irmãos, que o Espírito veio falar sobre Israel, até que a plenitude haja entrado. Vamos de novo. Porque não quero, irmãos, que ignoreis. É isso? Vai lá. Este segredo, algo que estava oculto, que está sendo agora revelado. Para que vocês não sejam presunçosos. Que o endurecimento, ou seja, que essa rejeição de Israel em relação ao Messias, ela veio em parte sobre Israel até que a plenitude dos gentios. Então, na dispensação da graça, no tempo dos gentios, Deus está tratando com os não-judeus através da igreja, através da graça. É por isso que essa uma semana de falta não se cumpriu 7 anos depois de Jesus ser ascendido ao céu, a sua ascensão ao céu. Por quê? Porque Deus não está tratando com Israel. Deus está tratando com os gentios. É o tempo dos gentios, plenitude dos gentios, dispensação da graça, a igreja proclamando o Evangelho, Deus tratando com as nações, Deus tratando com os não-judeus através da igreja. Quando chegar o momento que Deus for tratar com Israel novamente, o que Deus vai fazer? Retira a igreja da terra, porque a igreja não tem nada a ver com esse programa da terra. E Deus volta a tratar com os judeus. Essa uma semana de falta representa quantos anos? 7 anos. Isso significa depois do arrebatamento da igreja, Depois do haverá um arrebatamento tratamento de Deus. Deus volta a tratar com essa coisa. Por quê? Porque a igreja não está dentro desse cronograma que nós chamamos de 70. Deus está trabalhando agora com os gentios através da igreja de dispensação da graça. Os judeus estão. É como se fosse aquele seu aplicativo do celular que trabalha simultâneo. Deus não está tratando ativamente com Israel. Não. Até que a plenitude dos judeus haja declarado, haja finalizado. Não, nós estamos nesse parênteses. Falta uma semana. Quando Deus for voltar a tratar com o seu povo, o que Deus faz? Com o seu povo judeu. Deus retira a igreja da terra. No evento que nós conhecemos como arrebatamento, a igreja é arrebatada e automaticamente os grãos de areia que estão parados voltam a cair novamente e Deus volta a tratar com Israel. Se nós conseguirmos compreender isso, se nós conseguirmos assimilar isso, o nosso entendimento dentro da matéria dessa teologia, ele se torna um pouco mais fácil. Amém? Os irmãos entenderam? Antes de nós pularmos aqui para o próximo ponto, tem alguma dúvida sobre essa terra? Desde o início da graça até o dia atual, até o dia de hoje, mais ou menos quanto tempo já se passou entre esse intervalo até chegar no final da igreja de Israel? Até então, até hoje, até agora, 17 a 23, quase todos os anos. A era da igreja é uma era cultural aproximadamente 12 anos. Até quando nós não podemos dar final, mas nós estamos nesse parênteses. Temos os objetivos de dispensação da graça, Deus está tratando direta e ativamente com Israel. Embora os judeus ainda desfrutem da bênção de Deus,
focado em Israel, mas tem muitos espalhados. E ele conhece esse projeto que nós conhecemos, né? Porque ele lá no costume que ele tem lá, no caso, né? Para ele já não vai se cumprir, por ser dele, não vai se cumprir essa semana, no caso, né? Um judeu que se converteu, ele se converteu. Aí ele está fora. É igreja. Se for igreja, a bandeira tocou, Jerusalém, na nossa Ele já casa. não é mais povo. Já que igual com o arrebatamento de Deus tratava, agora ele é igreja. Eu pergunto assim, não é judeu, no caso, né? Mas Se ele Mesmo sendo judeu, descendente da prole de Abraão, que aceitou a Cristo, é igreja. A bandeira tocou, partiu. Dobra sério. Nação celestial. Obrigado. Agora, se me permite um adendo, Romanos 9, 27, Romanos 9, 27 diz que Romanos 9, 27 vai dizer que a salvação dos judeus não está perdida, mas o remanescente é que será salvo. Lá no final da grande tribulação, no momento da batalha da Judá. Exatamente. Então, essa crença é uma crença errônea. Deus esqueceu seu povo, Deus excluiu seu povo judeu do seu plano. Não. Deus tem algo exclusivo e eterno com aquele povo. Mas a gente está trabalhando nesse momento através da igreja, dispensação da graça para a comunhão de Deus com Deus. a questão de tempo, não tem para E quando a igreja for arrebatada, Deus volta a tratar com eles. É a última semana que falta. Os irmãos compreenderam bem isso. É claro que nós estamos introduzindo o assunto. É um assunto que requer de nós atenção, mas a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Com a mente de Cristo a gente consegue compreender. Amém? Se o senhor me permite, no sentido de auxiliar, existem alguns elementos que certamente o senhor vai comentar daqui a pouco, que dão a ideia de que esse período está por acabar, né? Se perguntaram para Jesus, então, se os irmãos por acaso, não sei se a pergunta do irmão ali, quando é que terminaria isso, a Bíblia vem dando resquícios de que esse período está para acabar. A Bíblia, a natureza, os sinais são visíveis. Que esse período está aproximando. Pastor, os maiores sinais que evidenciam a vida de Jesus estão fora da igreja. É o próximo ponto. São os sinais que antecedem a volta de Cristo. E eu acho que finalizando bem o nosso intervalo, hein? 18 horas? Pronto. Então, são sinais que antecedem a volta de Cristo. Nós temos vários sinais. Nós poderíamos até falar desses sinais durante algum tempo. Mas nós olhamos para 4 direções, ou para 3 direções que apontam esses sinais que antecedem a volta de Cristo. Em primeiro lugar, quando nós olhamos, que eu chamo de sinais externos, são sinais que estão fora da igreja. Natureza, sociedade, geopolítica. Nós olhamos para a natureza, nós olhamos para a sociedade, nós olhamos para a política, para a geopolítica, nós olhamos para as nações, nós vemos que há algo acontecendo ali. E sabemos que Jesus está voltando. Conforme Romanos capítulo 8, há uma expectativa na natureza, que ela geme esperando a manifestação do Filho de Deus. A natureza é uma expectativa. Há uma desordem na natureza. É por isso que hoje faz frio no verão e faz calor no inverno. A ordem natural das coisas está invertida. Inclusive saiu aí, embora ainda está pesquisando para ver a veracidade desse fato, mas que o núcleo da Terra ele sofreu uma desaceleração. Alguns jornais publicaram, alguns páginas também, mas os cientistas estão averiguando para ver se essa informação de fato é verídica. Mas há uma movimentação na natureza. A natureza está nos mostrando que Jesus está voltando. Recentemente na Antártida teve um bloco de gelo do tamanho proporcional ao estado de São Paulo que se desgrudou da placa principal. Então nós compreendemos, olhando para a natureza, Deus também fala através da natureza, é o que nós chamamos
externos, natureza, sociedade, as guerras, a geopolítica, a política de uma forma geral. Essa inversão de valores que nós temos hoje na sociedade é uma coisa que eu não preciso de há séculos atrás, mas na década de 80 isso era algo considerado impensável, essa inversão de valores que nós temos hoje. O certo agora é errado, e o errado agora é o certo. A sociedade está a ponto de colapsar. Está a ponto de colapsar. Já não há respeito dos pais para com os filhos, nem dos filhos para com os pais. Há um deputado no nosso país que queria propor um projeto político, um projeto parlamentar, e ele queria colocar para apreciação e provável aprovação, onde no Estado brasileiro, se alguém quisesse, se um pai quisesse casar com uma filha, ele pudesse decidir dele. Até que ponto nós estamos chegando? Ou a que ponto nós chegamos? Algo impensável na década de 80. Não estou falando de séculos atrás, não, na década de 80. Ou há 40 anos, 30 anos. Era algo impensável e hoje já está se tornando comum. Então, a sociedade nos mostra esses sinais. Depois eu chamo e eu classifico como sinais internos, que são os sinais que nós temos dentro da igreja. O esfriamento do amor, a indiferença espiritual, essa falta de sensibilidade para ouvir a voz de Deus, o descrédito do sacerdócio, da função pastoral. Conta-se uma história que alguém foi levar o carro na oficina e de repente ele começou a bater boca com o mecânico porque o preço ficou muito caro. E ele falou assim: você me respeita que eu sou pastor. O mecânico disse: eu também sou pastor. Aí o mulher abaixou o carro do carro e disse: eu também sou pastor. Aí tinha dois clientes dentro da oficina que também eram pastores. Alguém que passava na rua e estava vendo a discussão: vigia, irmãos, eu também sou pastor. É uma história que ilustra. É uma história que ilustra, irmãos, a forma como o ministério, o sagrado ministério, o ministério pastoral, ele avacalhou. Foi feita uma pesquisa em 2012 e essa pesquisa revelou que as 3 classes mais desacreditadas do Brasil são os políticos, os pastores e a polícia. Os 3 P's. E o pastor político conhece o pastor lá de Barreiras, que ele é político, pastor e polícia, né? Aí alguém poderia falar: só pode ser o espírito do anticristo, né? A polícia, os políticos e os pastores, as pessoas mais desacreditadas do Brasil. Então, os sinais internos, os sinais internos, esse esfriamento do amor que há entre nós. Hoje, assuntos dessa natureza já não desperta mais o interesse de muitas igrejas. Isso se tornou uma mensagem que não é uma mensagem aplicativa aos ouvintes. Os pregadores acabam deixando de lado, porque não é o tipo de pregação que vai gerar novas agendas. Não é. Hoje as pessoas, através da falsa teologia da prosperidade e da nova teologia da prosperidade, que só mudou o nome, que é a teologia coach, as pessoas querem viver a glória do céu na terra. Mas conforme Paulo diz, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, nada, mas nada pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nós perdemos o foco da nossa mensagem. Nós precisamos entender que nós estamos aqui no passado. Nós estamos aqui cumprindo uma etapa. Mas o nosso alvo é o céu. Nosso alvo é a eternidade de Deus. Então nós olhamos para dentro da igreja e nós vemos Jesus mostrando para nós que Ele está voltando. E Ele está voltando. Sinais internos, igreja. Esfriamento do amor. A multiplicação que nós temos de falsos mestres, de falsos ensinadores, os desvios doutrinários, todos esses são sinais internos. Os sinais internos, os sinais externos, nós já falamos: a natureza, a
política, a sociedade. E nós olhamos também para Israel. Israel é o irmão dos católicos. Israel é africano. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, disse que nós devemos olhar para essa videira. Quando nós vemos que seus ramos já estão tensos, nós devemos entender que está próximo do verão. Então nós olhamos para essas três direções. Nós olhamos para os sinais externos que estão lá fora, os sinais internos que estão aqui dentro da igreja, e nós olhamos para Israel. Amém? Como a igreja aguarda o arrebatamento? De três formas. Primeiro, a igreja deve aguardar o arrebatamento com vigilância. Jesus, durante diversas ministrações, ele usava esse exemplo do ladrão. É um exemplo bem recorrente no Novo Testamento e que fala exatamente sobre a vigilância. Se o ladrão mandasse uma mensagem que não vai usar, ó, fulano de tal dia, 3 horas da manhã, eu vou invadir sua casa, a gente estaria pronto. Alguns armados, outros chamariam para a polícia, outros fechariam todas as portas, dobrariam ali a segurança, porque saberia a hora que o ladrão ia chegar. Só que o ladrão não avisa. Ele não manda uma notificação. Pelo contrário, ele nos pega desapercebidos, de surpresa. Então, nós devemos aguardar, primeiro, com vigilância, vigiando, aguardando a vinda de Cristo. Segundo, cheio do Espírito Santo. A igreja aguarda Jesus cheia do Espírito Santo, cheia de Deus, cheia de intimidade com Deus, cheia desse poder que vem do alto, com o seu relacionamento com Deus em plena atividade. E terceiro, em santidade e amor. A igreja aguarda Jesus com vigilância, cheia do Espírito Santo e em santidade e amor. Então são sinais que antecedem a vinda de Cristo, são sinais escatológicos que antecedem a vinda de Cristo, sinais externos e internos, que olhamos também para Israel. Na primeira gestão, ou no primeiro mandato de Benjamin Netanyahu, isso por volta do ano de 2013, agora ele foi reeleito novamente como primeiro-ministro de Israel. Mas naquela época tinha uma preocupação de Netanyahu. Ele reuniu lá todos os líderes religiosos e os rabinos disseram para ele que eles entendiam que o Messias poderia aparecer, surgir a qualquer momento. E aí eles avisaram para todos os judeus que estão espalhados no mundo. No Brasil nós temos um considerável número de judeus em São Paulo, na Paraíba, no Ceará, uma certa quantidade, em Recife nós temos uma boa quantidade de judeus, nos Estados Unidos nós temos uma grande quantidade de judeus, enfim. E os judeus, através dos seus líderes locais, foram notificados desse desejo do premier israelense de que eles retornassem para os territórios israelenses, para Jerusalém. Por quê? Porque os rabinos entendiam que o Messias estava para surgir a qualquer momento. Para eles, irmãos, é o Messias surgindo. Para nós é o Messias que já veio, cumpriu o seu ministério, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à destra de Deus Pai e disse: eis que venho sem demora, guarda de Cristo para que ninguém tome a sua cor. Havia uma corrente entre os extremistas israelenses de nomear um rei. Porque Israel é uma nação que durante séculos ela foi regida por um rei. Israel clama por um rei, um líder que lidere a nação, que esteja à frente da nação. Só que aí, uma outra área dos israelenses, das lideranças, disseram o seguinte: já estava mais política. Ok, os extremistas pedem um rei, mas alguém tem que provar genealogicamente que é descendente de Davi, e ninguém consegue provar. E uma pesquisa rápida vai nos mostrar que alguns conseguem chegar até no período da Segunda Guerra, ano de 1940, e ali a genealogia se perde. Israel está clamando por um rei.
E esse rei que não consegue provar, esses candidatos que não conseguem provar serem descendentes de Davi, isso aí é Jesus mostrando para nós que o rei que Israel clama, que o rei que a nação israelita clama, é Jesus que virá para reinar. E o seu reino se estenderá de mar a mar e não terá fim. Amém? Nós vamos ter agora o nosso intervalo. Faltam 10 minutos, quase 18 horas, nós vamos ter o nosso intervalo. E aí nós já voltamos falando sobre o arrebatamento, tribunal de Cristo, bodas do poder, grande tribulação, julgamento das nações, milênio, juízo final, novos céus e nova terra.